a gente também tem um quiprocó agora acontecendo lá em Goiás. Pênalti Porque Atlético Goianiense e Flamengo ainda estão nos minutos finais, 52 minutos do segundo tempo. Possível pênalti pro Flamengo. Vamos aguardar. E aí tem uma revolta dos jogadores do Atlético Goianiense. E aí, Ricardinho, tudo bem? Boa tarde, boa noite? Boa tarde e noite, né? Help me, help you, que a gente viu no Serra Dourada, no intervalo, é uma vergonha, né? Será que ninguém foi no Serra Dourada antes de autorizar o jogo no estádio? Apareceu um monte, uma montanha durante o jogo. Inacreditável, cara. Inacreditável. Aí coloca a galera pra jogar. Assim, começou o Campeonato Brasileiro e quarta-feira que vem teremos a primeira demissão de um treinador no Brasileirão. Duas rodadas, quarta que vem, Clopini será demitido depois de Flamengo e São Paulo no Rio. Ele vai ser demitido. Bom, vamos aguardar, né? Ontem, recém começou o Campeonato Brasileiro. Eu sei que existe não é pelo Brasileirão, né? Que se o Carpini cair, vai ser demitido. Sinceramente, a gente tá vendo o lance do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Vocês acham que pênalti? Sobe, né? Tem um cotovelo ali. Pra mim não é pênalti. Eu acho que não pega no rosto, não. Não, não é um movimento de cotovelada. É o movimento do cabeceio de sempre. É o lateral, né? Não pega no rosto. O Shailon, a Thay lembrou aí, o Shailon perdeu um pênalti, né? Quando ele tava Eu tenho a sensação de que pega no rosto. Pega no rosto e ele é impedido de subir pra disputar a bola, vai dar o pênalti. Eu tenho a impressão de que o braço do jogador do Atlético Goianiense acaba pegando. Ele é impedido de subir por quê? Eu só tenho a dúvida sobre o movimento. Eu só tenho a dúvida, como a Tainá, assim, do movimento. Não sei se é um movimento de fato de largar o cotovelo, né? Pode ser ali um movimento de equilíbrio. E ele tá muito na dúvida, né? Porque o apiteiro continua lá no vareiro e conversa aqui, conversa ali. Não sei. Esse braço pra marcar, tá muito pra trás, né? Ele faz um movimento muito... Vamos ver se ele vai marcar ou não, mas no mínimo ele assume o risco. No mínimo. Por enquanto tá 1-1 e o VAR tá olhando. Mas o Ricardinho notou bem, né? O árbitro já viu 15 vezes o replay e não tomou a decisão ainda. Tá super indeciso. Aqui, eu achei não pênalti. Pra mim tem elementos. Pênalti. Pra mim dá pra pênalti, quer dizer. Pra mim dá pra marcar o pênalti. Tem elementos pra marcar. Ele marcou. E ele não falou, né? Ele vai falar agora, acho, né? Não, mas normalmente ele fala o que aconteceu em São Januário. Primeiro ele foi no meio campo, fez aqui, e aí falou. Será que ele esqueceu? Pênalti. Será que o Serra Dourada não tá com a estrutura pra isso? O sistema de som? ser. Porque mal tinha gramado hoje, né? Nossa, o gramado tinha um morro. Levantou poeira, como diria Ivete Sangalo. Agora é assim, né? A gente tava conversando aqui em off e a gente falou assim, ó, o Atlético Goianiense teve um gol anulado, um pênalti perdido. Gol anulado corretamente. Corretamente. Pelo menos que a gente viu aqui, né? A gente tava aqui sentando. Aí diz Jorge Igor, no finalzinho o Flamengo vai fazer o segundo gol. Falei pra eles teve aqui. expulsão, né? Do Atlético. Tá na cara, vai sair o gol do Flamengo. Nessas circunstâncias todas, o Flamengo ainda vai fazer o gol da vitória aos 50 e tal. Ele expulsou o Maguinho, né? O lateral do Atlético Goianiense. Pegou no Bruno Henrique. Eu ainda tenho dúvidas se ele larga o cotovelo ou se é um movimento na descida de alguém que subiu com o braço aberto, sabe? Eu não sei. Mas enfim, tá dado pênalti, a expulsão. Várias expulsões hoje, né? Jogador do Atlético. Batalha foi expulso. Jogador do Atlético Goianiense, é o segundo que é expulso, né? Neoquímica também, falamos, né, do Batalha. Assim, é um Brasileirão que começa daquele jeito, né? Cara, eu sinceramente continuo não achando pênalti nesse lance, não. Bom, e assim, eu acho que o grande, pra mim, né, o grande problema, e acho que várias vezes pros jogadores também, tá? Da arbitragem é a falta de critério, né? Como lances muito parecidos, por um árbitro é marcado uma coisa, por outro árbitro é marcado outra. E aí o jogador, como ele sabe como lidar com isso? Assim, de fato é bastante difícil. Não sei se outro árbitro ou outros árbitros marcariam esse pênalti. Você quer ver, por exemplo? E aí acho que a gente tem só um ponto também do VAR. Quanto é uma coisa muito interpretativa, num geral, não é pro VAR chamar. Esse foi um erro claro pro VAR? Pois é. Pra ele chamar? O que acontece é que o VAR no Brasil, esse é outro ponto ele também. tá intervindo toda hora, continua intervindo toda hora. A gente vê o campeonato mas a gente inglês, viu um né? lance assim. em Vasco e Grêmio, um pênalti pro Vasco, também achei que o foi VAR pênalti. nem chama. É isso. Aí é isso que eu digo, assim, é um critério que não existe. Domingo passado, na final do Paulista, o lance do Gustavo Gomes com o Guilherme. Sim. Ali tem claramente, não é só o braço que pega, assim. Esse braço, ele tem movimento. Tem gatilho. Tem gatilho e o VAR não chama. O de hoje, eu tenho dúvida se o Maguinho teve gatilho pra atingir o Bruno Henrique. E a expulsão também, ela é... O Pedro faz o gol. Cobra no canto direito. Viu como é que bate pênalti o Shailon? Viu, Shailon? 58 do segundo tempo, cara. Que vitória suada do que o Flamengo vai arrancando aí. Imagino que tenha mais 1, 2 minutos, quem sabe, né? Porque os acréscimos já estavam de 11 minutos.
antes de todo o tempo necessário para dar o pênalti. E o Pedro vai e comemora na linguagem dos sinais. Pedro fazendo 2-1 pro Flamengo, que por enquanto vai vencendo na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois é bom a gente descobrir por que cargas d'água na Serra Dourada a gente não teve Certamente, o árbitro falando, né? Provavelmente mas o Jorge a expulsão... disse, né? É isso, pra ele expulsar, ele tem que achar que teve a cotovelada, né? Sim, tem que achar achar que foi falta do agressão. gatilho. E, aliás, o Ricardinho estava falando das expulsões. Teve a expulsão nesse jogo do Jair Ventura também. Sim, no começo do jogo. E que dá uma confusão na beira do campo, porque, ao que parece ali nas imagens, o Tite vai meio que em defesa do Jair Ventura. É isso. Meio que discordando da expulsão do Jair Ventura, que talvez tenha falado alguma coisa com o árbitro. A gente só vai saber em súmula, né? O que gerou a expulsão do Jair Ventura tão cedo. E a reação do Tite. É muito provável que o Tite fale disso na coletiva. Ele vai ser perguntado, né? Sim. Porque é um fato muito inusitado. Ele defender o treinador adversário, né? No momento da expulsão. Agora, com todo carinho, você não pode ter um jogo no Serra Dourada, tá? Não pode ter? Tem um jogo no Serra Dourada. Serra Não, Dourada? esse gramado. Então, O Serra por isso. Dourada é o grande Gramado. palco do futebol goiano, mas claramente não está bem cuidado, E não né? tem, e a Claramente. gente não tem mais jogos aí, né, Jorge? Cada um muito tem o seu tempo, estádio há agora. muito tempo, né? muito tempo. E aí você vai jogar. Ninguém foi ver esse gramado aí na sexta-feira, antes de marcar o jogo. O gramado do Serra Dourada é uma vergonha. É uma vergonha. Se alguém machucar aí e tiver lesão, quem que vai se responsabilizar? É aí uma tecla onde eu sempre bato. As pessoas, e a coisa virou muito clubista, a discussão, porque quem tem gramado sintético defende o seu, quem não tem ataca, defende o natural. Pra mim, a questão central não é o gramado natural ou sintético, é o gramado bom. É isso. Ser O bem gramado tem que cuidado. estar bom. O gramado não pode ter buraco, não pode ter imperfeição, não pode colocar Não em pode risco ter a um morro integridade no meio do física, não jogo. pode ter um morro que tinha... Pô, essa cena é ridícula. Ridículo. Os caras pegam uma placa, Ficou aí vem o bacana. cara lá com um negócio chocando O pra cara ver é se... forte, hein? Porra, O cara era forte, O cara era Bem bom. forte. Pô, isso é um campeonato brasileiro. É o jogo do Flamengo, galera. É isso. Pô, do time de maior torcida do país. A imagem vai rodar o mundo. Inclusive, Piada, a pô. torcida do Flamengo tava revoltada, né? E com razão. O gramado, E com com o razão. gramado lá do Serra Dourada. O gramado do Maracanã, que o Flamengo joga, também é bem ruim, tá? Mas não chega nesse nível, não. Aí É isso. hoje também já sacanearam, né? Não que o Flamengo esteja acostumado com o gramado, nas melhores condições no Maracanã nesses últimos tempos.